Amados irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar aqui na tarde deste sábado para nós fazermos esse estudo relacionado às nossas lições bíblicas. Na verdade, é a última lição, a lição de número 13 que nós estamos estudando. Estamos estudando nesse trimestre todo o plano de Deus para Israel, em meio à infidelidade da nação. Então, nós estamos agradecidos porque chegamos ao final de mais um trimestre. São 13 lições durante esses 3 últimos meses, estudando todo domingo na escola bíblica dominical, apesar de pandemia, apesar de dificuldades, mas nós estamos fazendo esse trabalho. E você, meu irmão, pode também participar, tá? Mandando aí seus comentários sobre a lição, o que é que você achou desta lição de todo esse trimestre, que tem sido uma bênção, tá? Você pode também participar, pode compartilhar este vídeo, esta live, para a gente poder interagir melhor, tá bom? Meus amados, deixa eu mostrar aqui para os irmãos eu sempre digo que nós temos o gráfico esboço, né? Sempre temos o gráfico esboço, que é o que a gente está trabalhando com os irmãos. Aí está na sua tela a lição de número 13, Cativeiro de Judá. E o texto diz: porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que nenhum remédio houve. Está em 2 Crônicas 36, 16. E a verdade prática diz: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Certo? Então você está vendo aí o nosso gráfico esboço, só para mostrar aqui um pouco para os irmãos. Esse gráfico a gente vai tentar intercalar, tá bom aqui, irmãos, para você. Você já viu aí, você já tem, na verdade, né, esse gráfico no nosso grupo, tá aí. Nós sempre postamos para que os irmãos possam utilizar. E você pode ampliar, imprimir ele ampliado para mostrar amanhã na sua classe, ok? Então, meus amados, uma coisa que me chama a atenção logo de início aqui nessa lição, esse texto áureo, e já fizemos um artigo sobre isso, no final desse texto áureo, quando ele diz: nenhum remédio houve, né? Então Deus está dizendo aqui que a nação de Israel, a nação principalmente de Judá, né, que nós falamos Israel como um todo, mas como o reino estava dividido, reino do norte, reino do sul, Israel e Judá. Israel já tinha sido levado cativo, o povo já estava disperso, e sobrou apenas Judá. Mas como eles também foram infectados com a questão da idolatria, eles também foram levados cativos, chegando nesse ponto aqui que nós estamos querendo comentar. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui quando diz que não há remédio é interessante, porque Deus é o Senhor de todas as coisas, Deus sabe toda a nossa constituição. Mas Deus estava dizendo aqui, através do profeta, que a nação se tornou irrecuperável. A nação se tornou, entrou em uma forma irreversível de comportamento, que precisava de um tratamento de choque, podemos dizer assim, que era exatamente o cativeiro, tá bom? O cativeiro, irmãos, já estava profetizado. Deus já tinha falado através de Moisés, que a nação iria entrar na terra. Nós estamos constantemente falando sobre isso aqui, porque isso tem a ver com a profecia bíblica, com aquilo que Deus fala, tá bom? Então a profecia bíblica é a prova cabal, a prova inerrante da palavra de Deus como verdade de fé e de prática, ou seja, precisamos crer e precisamos praticar, porque ela é a palavra que se cumpre, visto que é
a palavra de Deus, tá? Então, que não haja em nós, eu quero usar aqui o mesmo termo do escritor de Hebreus, quando ele diz que não haja em nós um coração duro, um coração, uma dura cerviz, como houve no povo de Israel, a ponto de até mesmo Jesus, quando chegou em Jerusalém, não é? Então ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu te quis ajuntar, como a galinha faz com seus pintos, com seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Então, o que é que vai sobrar para vocês? O que é que vai restar para vocês? A casa de vocês vai ficar deserta. Porque aí Deus está falando não só da nação, mas como aquilo que era mais importante, que era o templo, que seria destruído, que seria, não é, feito todas aquelas coisas que fizeram com o templo, especialmente o general Tito Romano, quando invadiu o templo. Então, é muito triste quando nós chegamos nesse ponto dessa coisa irreversível, dessa coisa irrecuperável, quando Deus, então, tem que tomar uma atitude mais enérgica. Amados, por que Deus tem que tomar essa atitude enérgica? É exatamente pelo fato de que a palavra dele tem que se cumprir. Então não importa se alguém vai se tornar rebelde, se alguém não quer ouvir, se alguém não quer atentar, a palavra de Deus vai se cumprir. E para isso ele precisa tomar atitudes enérgicas, como ele tomou em relação à nação de Israel, não é? E vem fazendo isso durante os séculos. A prova disso é o que Jesus profetizou, aquilo que Jesus profetizou relacionado ao templo, relacionado à invasão da cidade, relacionado que a cidade seria sitiada, que a cidade seria pisada pelos gentios, se cumpre até os dias de hoje. Pois Israel é uma nação que está plantada no meio de outras nações odiosas, que odeiam a nação de Israel, que se pudessem destruiria a nação de Israel. Certo, irmãos? Nós vemos isso na fala de alguns líderes daquelas regiões que disseram e têm atitudes dessa forma, dessa natureza, que demonstra esse tipo de desejo de varrer Israel do mapa. Agora preste atenção numa coisa, desde já eu quero dizer isso aqui, porque às vezes a gente vê alguns cristãos aí que são, não é, um pouco complicado, porque eles são contra a nação de Israel, são contra o povo de Deus, né? Especialmente aqueles cristãos mais relacionados ao esquerdismo, né? Aqueles cristãos de esquerda, socialistas, eles são contra a nação de Israel. Mas eu quero dizer para vocês que esta é a atitude errada, porque a recomendação bíblica, a recomendação do Deus da nação de Israel é aquela que foi dada através do salmista. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos todos aqueles que querem o teu bem. Então, meu irmão, nós não temos que ter uma atitude de hostilidade em relação à nação de Israel. Mesmo que eles até agora, até o presente momento, eles tenham tomado essa atitude de serem rebeldes, de rejeitarem o Senhor Jesus, de falarem coisas contra o Senhor Jesus, como a gente sabe disso. Tem alguns que dizem, judeus que têm Jesus como um falso profeta, como um falso Messias. Mas eles fizeram pior com Jesus, que foi exatamente crucificado, né? Então eles continuam fazendo isso até os dias de hoje, mas isso não nos dá o direito de odiar a nação de Israel, mesmo porque, escute uma coisa, Deus vai tratar com a nação de Israel. Então isso é uma coisa para a gente não se meter.
Nós não devemos se meter nisso, porque isso é uma coisa entre Deus e a nação de Israel. Eles são rebeldes? Continuam rejeitando ao Senhor Jesus? Sim, mas isto é uma coisa entre ele e Deus. A promessa para as nações, para os gentios é: orem pela paz de Jerusalém. Prosperem todos aqueles que querem o teu bem. Então, nós vamos cumprir aquilo que Deus está falando. Vamos continuar orando pela nação. Vamos continuar pedindo a Deus que abra os olhos. Vamos continuar pedindo a Deus que se revele para eles. A gente sabe que a revelação nacional, a revelação plena de Jesus para a nação e digamos assim, a conversão nacional, ela vai acontecer a partir do momento que eles tiverem a visão de Cristo vindo glorificado. Aí eles vão, tá bom? Eles vão se converter. Irmão Kidney, irmão José Carlos, meu cunhado Kleber, Deus abençoe vocês, tá bom, irmãos? Estamos aqui para nós falarmos a respeito deste assunto. Então, são 3 pontos, né? Tópico 1, declínio espiritual de Judá. Tópico 2, obstinação e queda de Zedequias. Tópico 3, Jerusalém sitiada, cercada e levada cativa. Tá bom? O tópico 1 tem as advertências dos profetas, a previsão dos fatos que levaram Judá ao cativeiro, os motivos que levaram ao cativeiro. Tá? No tópico 2, nós temos a teimosia de Zedequias, né? Eles estavam surdos aos avisos dos profetas, tá? E no tópico 3, a destruição da cidade santa e do templo, porque era algo que eles achavam que não podia acontecer, mas aconteceu, e aconteceu por causa do próprio pecado deles, tá bom? Então, nós temos a matança, o cativeiro, a peste, a pobreza, e nós temos a esperança profetizada. Deixa eu ver se dá aqui para a gente mostrar mais uma coisa para os irmãos. Meus amados, primeira coisa que eu queria falar com os irmãos aqui é sobre o que é essa questão do cativeiro, tá? O que é o cativeiro? O cativeiro consistia na prática de uma nação vitoriosa selecionar entre os habitantes, claro que eles faziam aquela seleção de pessoas mais qualificadas, de pessoas novas, de pessoas inteligentes, e eles tomavam aquelas pessoas ali e levavam cativos para serem trabalhadores, para serem servos, para serem escravos nas nações que eram as nações dominantes. Como, por exemplo, Babilônia fez isso. Então, ele leva Sadraque, Mesaque e Abednego, né, para lá, exatamente para servir para eles no palácio, porque eram garotos, eram jovens inteligentes. E eles também faziam isso com as mulheres, tornando elas concubinas, né? Vocês sabem disso. No caso das mulheres, elas eram levadas como concubina. Então, isso daqui é mais ou menos só uma ideia do que era o cativeiro, né? Do que se trata esse cativeiro. Agora, nós vamos ver, por exemplo, o cativeiro no sentido mais restrito da palavra, porque aqui nós estamos falando do cativeiro babilônico, tá bom? Então, esse gráfico aqui também é um gráfico que eu coloquei no grupo. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para os irmãos, tá? Esse gráfico aí para você ver, tá aí, olha. Esse gráfico está aparecendo aí na sua tela, tá, irmãos? Esse gráfico, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês, deu um trabalho abençoado para nós fazermos. Mas, no entanto, nós conseguimos mostrar o passo a passo desse gráfico e eu vou falar sobre ele, tá bom? Muita coisa dele está na lição, está exatamente nos tópicos, então nós vamos continuar falando desse gráfico. Ele está aí na sua tela, mas eu vou mostrar aqui para a gente, nessa tela que nós temos aqui, mas você também depois pode baixar e acompanhar no seu smartphone, não é? Esse gráfico, tá? No primeiro ponto, a gente está falando do declínio espiritual de Judá. E aqui nesse gráfico, a gente
fala sobre o cativeiro, né? O que era o cativeiro babilônico? Era o tempo em que o povo hebreu do reino de Judá foi levado, foi exilado sob o domínio do Império Babilônico, né? Já que Babilônia foi um império que se sobressaiu. Antigamente era o Império Assírio, né? Antes do Babilônico era o Império Assírio, e aí depois veio o Império Babilônico como um grande império, e aí a gente entra naquela questão da revelação que Deus deu para Nabucodonosor, e ele, através de Daniel, revelou para o rei o que significava aquela estátua, não é, com a cabeça representando a Babilônia. Então ali estavam falando dos impérios mundiais que viriam a seguir. E foi exatamente como Deus mostrou para o rei e revelou para Daniel, que foi o sonho de Nabucodonosor, que foi interpretado por Daniel. Então você tem ali a cabeça como sendo Babilônia, né? O peito e os braços como o Império Medo-Persa, o ventre de bronze como o Império Grego, que sucedeu o Império Medo-Persa, e depois a parte maior, que é a parte da perna e dos pés, o Império Romano, tá bom? Que sucedeu o Império Grego. O Império Romano, naquela estátua que era um corpo, então estava mostrando a parte maior, que era as pernas, tá? Então ia das pernas até os pés. Então essa parte mais alongada do corpo é para dizer que o Império Romano seria o império que duraria mais tempo, como foi exatamente o que aconteceu, tá? Mas o foco não é esse, é só para a gente entender que o Império Babilônico foi a cabeça dessa estátua que estava se sobressaindo, e aí eles dominaram várias nações, inclusive o reino de Judá, que foi dominado, liderado pelo Nabucodonosor. E na época, Judá era governada pelo rei Zedequias. Então nós temos aqui esse gráfico mostrando sobre isso. Meus queridos, aqui também nós temos falando do motivo do cativeiro, tá? Motivo do cativeiro. Qual era o motivo do cativeiro? A sua rebeldia e a sua apostasia frente aos mandamentos de Deus. Os judeus se afastaram, se esqueceram de Deus, adorando deuses falsos, ignorando os profetas que anunciaram o arrependimento. Meus irmãos, esse ponto aqui é importante para a gente falar amanhã para os nossos alunos nas classes. O que é importante aqui é que, como eu sempre tenho frisado aqui, desde Moisés, Deus já estava dizendo que o povo ia entrar na terra, mas eles iam se prostituir após outros deuses. E foi exatamente o que aconteceu. O que nos chama a atenção aqui é que logo em seguida a idolatria do povo ficou demonstrada. Porque enquanto Moisés está subindo ao monte para buscar as tábuas da lei, para buscar a lei de Deus, o povo está lá embaixo adorando ao deus Apis, ao boi Apis, que era um deus lá do Egito. Isso ficou muito claro logo no início. Então, Deus mostra para eles, através de Moisés, já no final da vida de Moisés, isso já em Deuteronômio, no final de Deuteronômio, né? Deus já vai mostrando que eles iam entrar na terra, mas eles iam se prostituir após outras nações, e Deus iria enviar nações para subjugá-los, que foi exatamente o que aconteceu, tá? O povo entrou na terra, meus irmãos, e como nós estamos estudando desde a monarquia, desde Salomão, nós estamos estudando aqui, eu quero fazer lembrar aos irmãos que essa idolatria do povo de Israel foi algo que foi crescendo, foi uma crescente, porque primeiramente você tem ali Salomão, né, e eu sempre mostrei isso aqui para os irmãos, essa diferença que eu acho que faz muita importância. Você tem Davi sendo um rei, que era um rei segundo o coração de Deus,
e as pessoas criticam porque dizem assim, mas ele era adúltero, ele fez muitas coisas erradas, ele era assassino, é verdade. Mas uma coisa que você nunca vai dizer sobre Davi é que ele era um rei idólatra. Isso ele nunca fez. Muito pelo contrário, os salmos de Davi, todos eles falam de adoração ao Senhor. O Salmo 119, por exemplo, é sobre toda a lei do Senhor, sobre toda a palavra de Deus. Então, o Davi, ele era tudo menos um idólatra. Então, a gente entende que, de fato, Deus o amava porque ele era alguém segundo o coração de Deus, com as suas falhas, não é? O que acontece com Salomão já é o contrário. Ele é um rei sábio que pede sabedoria, mas também ele peca. Em que sentido? Porque ele se casa com várias mulheres e essas mulheres pervertem o coração dele, né? Então ele vai após outros deuses. Mas então a idolatria de Salomão era mais doméstica, era mais familiar, porque ele não queria que o povo, de certa forma, soubesse, ou ele não impunha isso para o povo. Mas o que acontece com seu filho, o Roboão, já é o contrário. De fato, ele já faz com que o povo saiba da idolatria, né? Então, a idolatria com o filho de Salomão já é mais escancarada, já é mais aberta. Porém, os outros que vieram, por exemplo, Acabe, a idolatria de Acabe já é aquela idolatria mais impositiva, porque ele impõe que se adore os outros deuses por causa da sua mulher Jezabel. Bom, com Acabe, então, irmãos, a gente tem a instalação, digamos assim, propriamente dita, da idolatria, porque aí o povo é praticamente obrigado a adorar outros deuses. É por isso que nós estudamos nas lições aqui sobre o embate, aquela guerra, aquela luta que existe entre Elias e os profetas de Baal, porque ao invés de adorar a Deus, a Jeová, eles estavam adorando a Baal. Isso estava institucionalizado, porque se colocava a imagem de Baal no templo, se colocava nas casas, se colocava nos postes ídolos, né? Onde ficavam aquelas pessoas lá se prostituindo, a chamada prostituição cultural. Então, a idolatria com Baal, com Acabe, já ficou mais institucionalizada. E isso foi um mal terrível, porque todos aqueles reis, com raríssimas exceções, como nós estudamos, Josias, Josafá, rei Asa, quer dizer, foram reis que não se deram à idolatria, que combateram a idolatria, que fizeram reformas religiosas, mas o povo estava reincidente nesse pecado, irmãos. Nós estudamos, né, sobre o rei Josias, e foi somente o rei Josias morrer que aí você tem de novo o povo voltando para a idolatria. Meus irmãos, é uma questão séria. Tanto é que nós colocamos aqui, deixa eu ver se eu mostro aqui para os irmãos, um gráfico, é este aqui, tá? Então, olha só, vocês estão vendo esse gráfico aí? Os últimos reis de Judá. Os últimos reis de Judá. Nos últimos reis de Judá, nós temos aí o rei Joacás, o rei Jeoaquim, e nós temos o rei Joaquim e o último o rei Zedequias. Rei Zedequias. Todos esses reis eram reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, né? Então, você pode acompanhar aí nesse gráfico como ele é interessante, né? Eu coloquei ele aqui também para a gente acompanhar. Então, olha só, os últimos reis de Judá e a queda de Jerusalém, que é o que nós estamos falando aqui na lição.
Estamos falando aqui na lição exatamente isso, né, irmãos? Os últimos reis de Judá, Joacás, Joaquim e o rei Zedequias. Tá? E aqui nesse ponto que fala sobre a queda de Jerusalém, estamos falando também sobre esse ponto que está aqui na lição. Né? Na lição fala das advertências dos profetas, e aqui nós falamos sobre como Deus envia os profetas. Né? Deus está sempre mandando os profetas para falar do erro da nação, do que eles estavam cometendo, daquilo que eles estavam fazendo não agradava o Senhor, e o Senhor tinha que puni-los, porque isso aí eles estavam criando um problema em relação à lei de Deus, em relação ao pacto, que é isso que deve ficar claro, irmãos. A nação de Israel tinha um pacto com Deus, né? Deus tinha um pacto com a nação. A partir da quebra desse pacto, Deus tinha que agir. E eu quero dizer para vocês que hoje não é diferente. Não é diferente. Nós temos um pacto, nós temos uma aliança com Cristo. E há algumas pessoas achando que o Evangelho é esse Evangelho da libertinagem, que você pode fazer o que quiser. Não, Deus tem um pacto conosco. Deus tem um pacto conosco, tá? Então, esse ponto deve ser bem claro. Os profetas, eles avisaram repetidas vezes. Jeremias, ele fala muito sobre isso, né? Porque você tem ali os 3 tempos dos profetas: os profetas pré-exílio, os profetas do exílio, que são os profetas que foram levados ao exílio, e os profetas pós-exílios. Então, os profetas pré-exílio, eles falavam muito sobre a nação, sobre arrependimento, proclamando que o povo se arrependesse, porque se isso não acontecesse, eles seriam levados cativos, eles seriam duramente castigados pelo Senhor, e é isso que a nação não estava atentando. Esse ponto também deve ser algo que nós temos que observar, porque nós vamos mostrar aqui depois, existem muitos cativeiros aí, irmãos, existem muitos outros cativeiros, que nós precisamos atentar para isso, tá bom? Então, o que é que acontece aí no cerco de Jerusalém, tá? Nós temos um outro tópico aqui que fala sobre o motivo, tá? O motivo do cativeiro, que é isso que nós estamos dizendo: a rebeldia do povo em não querer se arrepender, né? Povo de dura cerviz, né? A cerviz é esse músculo do cavalo, né? Que endurece e a pessoa não consegue se dobrar, tá? Então, é assim que eles estavam. Os profetas profetizavam, os profetas falavam, eles não ouviam, queimavam a Bíblia, né? Queimavam a palavra de Deus, como aquele rei lá, que se eu não me falha a memória, foi Jeremias, que Deus mandou que ele escrevesse para ele, mas quando leram para ele, ele queima a Bíblia. Então você vê a que ponto chegou, né? Então foi muito sério esse problema, não é? Uma das coisas que também chamou a atenção aqui é que, além do pecado da idolatria, que eu digo que é o pecado que chama todos os demais pecados, né? Então você tem aí a violência que eles cometiam, a corrupção que eles cometiam, tá? E todo tipo de injustiça social. Abacuque fala muito sobre isso, né? Que não há justiça e não há... Ele se queixa, de certa forma, de Deus, porque é como se Deus não estivesse vendo o que estava acontecendo com o povo cometendo injustiça, e Deus estava dizendo que ia tratar daquela injustiça dele, mandando uma nação mais injusta para puni-los, como a espada do Senhor, como juízo para tratar da nação. Tá, irmãos? Então a questão é muito séria isso. Vamos lá. Glória a Deus. Vamos lá para nós concluirmos. A obstinação de Zedequias, né? A obstinação de Zedequias é o segundo ponto, a teimosia de Zedequias. O último rei de Judá não entendeu bem a exata conjuntura
que a nação se encontrava, que foi isso que nós falamos para vocês. Ou seja, eles não entenderam que Deus estava de fato em tempo de julgar a nação, de entrar em julgamento com a nação. E isso era algo muito sério que eles não prestaram atenção, tá? Então, é isso que nós estamos falando aqui. Chegou o momento, então, irmãos, de Deus agir. Porque uma coisa que a gente precisa entender é que, apesar da longanimidade de Deus, porque de fato Ele não quer o mal de ninguém, Deus não quer que as pessoas sejam destruídas. Tanto é que Deus advertiu por várias vezes a nação, mandou os profetas, que é aquilo que Jesus falou. Quantas vezes, Jerusalém, eu te quis ajuntar, mas tu não quisestes, rejeitaste os profetas, apedrejaste aqueles que Deus enviou. Né? Então, chega um momento, irmãos, que a medida da maldade do homem chega até os céus e o Senhor precisa agir. Eu não sei até que ponto essa medida está nesse atual momento. Porque, pelo que nós entendemos pela palavra do Senhor, sempre que isso chega a um auge, Deus tem que agir. Foi assim em relação ao mundo pré-diluviano, que Deus teve que destruir com o dilúvio. Foi assim também com Sodoma e Gomorra, quando a maldade, a malignidade chegou a um nível elevado que Deus precisou de agir. Então foi muito sério. Às vezes fico me perguntando a que ponto da maldade, da malignidade, da corrupção, da injustiça, porque todos esses pecados listados aqui estavam presentes naquele tempo e está presente nos dias atuais, porque estamos falando de uma nação que era povo de Deus, mas que se esqueceu do Senhor, que passou a adorar outros deuses. E por causa disso, como eu sempre tenho dito aqui, aqueles deuses não eram deuses de uma moralidade pura. Eles eram deuses imorais. Eles eram deuses contra a moral. Então, eram corruptos, eram deuses malignos. E o povo seguia essas mesmas coisas. Então, era assim que acontecia com a nação de Israel. Deus advertiu por várias vezes, mas eles estavam surdos ao que se falava. Veja bem, meus irmãos, que a mensagem do precursor, a mensagem daquele que veio para anunciar o arauto do Messias, que é exatamente João Batista, a mensagem de João Batista era focada exatamente na questão do arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos. Era esta a mensagem, o foco da mensagem de João Batista. Mas eu sei que esta mensagem hoje, ela não é muito bem vista, ela não é uma mensagem muito palatável, que afinal de contas, as pessoas querem ouvir aquilo que massageia o ego delas. Então, se você estiver falando de alguém que vai vencer, que vai prosperar, que vai ganhar na loteria, que vai ser rico. Então, esse tipo de mensagem, ela é mais, digamos assim, aceita. Ela é mais aceita. Outro dia eu estava vendo uma postagem de um ministério e eles colocando coisas lá, irmãos, que mais parecem tiradas de filmes. Eles falavam sobre ativações proféticas. Se você quiser aprender a ativar profeticamente o mundo espiritual para agir em seu favor, se você quiser aprender como ativar a ação dos anjos para agir em seu favor, ou seja, como se os anjos fossem nossos guarda-costas, nossos escravos, que a gente tem que fazer alguma coisa lá para ativar o mundo espiritual, para eles poderem agir. Então, tem muita coisa aí, irmãos, que está longe e está fora do que a palavra de Deus manda. E eu estava falando com um amigo, nosso irmão Éder,
e comentávamos sobre isso, que o trabalho da escola dominical é exatamente esse. Nosso trabalho é focar na palavra, de maneira que ela seja explicada, de maneira que ela venha a tirar ou desfazer essas heresias que estão sendo espalhadas por aí. E eu sei que essa questão não é fácil. Por quê? Porque as pessoas só querem ouvir aquilo que agrada o seu ego, né? Então, a mensagem dos profetas era de arrependimento. E eu quero dizer para vocês que essa mensagem até João Batista continuou sendo de arrependimento. Nada diz que nos últimos dias essa mensagem deve ser mudada. Não, senhores. A mensagem que deve ser falada é a mensagem de arrependimento. Porque o que as pessoas não estão querendo entender é que Deus vem julgar a terra. Está escrito na palavra. Ele vem julgar a terra. Ele vem julgar a terra. E ordena que aos homens se arrependam. Mudem os seus caminhos. Mudem as suas atitudes. É o que Deus está mandando que seja feito. Mas, como eu disse para os irmãos, esse tipo de mensagem não é uma mensagem fácil de ser pregada. Então, Zedequias, assim como muito nos dias de hoje, foi aquele tipo de rei que não soube discernir o seu tempo. O que Deus nos chama nos dias de hoje é para que a gente aprenda a discernir os tempos. Precisamos discernir que tempo é esse que nós vivemos. É tempo de festejar? Ou é tempo de se arrepender? Ou é tempo de buscar a Deus? Ou é tempo de cair com os nossos joelhos no rosto, pedindo a Deus misericórdia pelo que vem por aí, irmãos? Eu sei que a mensagem de Noé pregando sobre a destruição que viria era uma mensagem que fazia com que as pessoas zombassem dele. E Jesus disse que nos últimos dias os homens seriam iguais ao tempo de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até que o dilúvio veio e levou a todos. Mas a Bíblia diz que Noé era o pregoeiro da justiça. Porque enquanto ele construía a arca, ele estava dizendo, vem a destruição, vem o julgamento, o Senhor vem julgar a terra. E por isso que nós estamos construindo essa arca para nos abrigar dela. Até que o momento chegou, a arca foi construída, eles entraram na arca, o Senhor fechou a porta e o dilúvio veio e destruiu todas aquelas pessoas. Não é muito diferente, meus irmãos, nos dias de hoje, tá bom? Então, meus queridos, o que foi que aconteceu? Aí nós já passamos aqui para o último ponto que fala sobre quando Jerusalém é cercada e levada cativa, tá? Eles fizeram um cerco sobre a cidade de Jerusalém, tá bom? O cerco babilônico, tá? A questão do cerco babilônico, irmãos, a questão de sitiar uma cidade, ela tinha um motivo. Por quê? Porque a cidade ela era agropastoril, tá? Então significa que eles plantavam e eles tinham criações de animais, de gado, de ovelhas, tá bom? Isto nas cercanias da cidade, não dentro da cidade, nas cercanias da cidade, na circunvizinhança da cidade. Então, eles também tinham que beber água que vinha de fontes externas. Quando havia este cerco, significava dizer que este suprimento de alimento, porque eles tinham que ir para o campo para plantar, para colher a sua comida, né, aquilo que foi plantado para fazer a sua alimentação. Eles tinham que fazer o mesmo com o boi,
né? Eles tinham que fazer o mesmo com a vaca, eles tinham que fazer o mesmo com os demais animais que eles estavam ali criando. Quando havia o cerco, havia um impedimento desses tipos de atividades e também da água. Então você tem ali uma nação que está sitiada, está sem poder comer, está sem poder beber. Claro que eles tinham suprimentos dentro da cidade, e isto durou por um tempo, porque o cerco durou muito tempo, não é? Mas chegou um momento em que aquele cerco começou a causar um prejuízo, porque eles foram comendo a comida que tinham lá de reserva. Mas chegou um momento que não tinha mais o que comer, e a Bíblia relata que até mesmo eles comiam as mulheres, matavam os seus filhos para comer, meus irmãos. Para vocês verem como a situação foi delicada, foi complicada, até grotesca, porque você matar um próprio filho para se alimentar não é uma coisa muito fácil de você entender, mas para vocês verem como foi que aconteceu. Bom, como Jerusalém estava então fragilizada por causa do cerco que aconteceu, então eles entraram na cidade, eles invadiram a cidade, e aí eles destroem a muralha, eles destroem o templo, que era a coisa mais importante para a nação judaica, não é? Porque eles consideravam que Deus estava com eles ali, através do templo. Porém, como eles tinham sincretizado o templo, como eles tinham colocado outros deuses no templo, então o que acontece, irmãos? Deus não estava mais lá. Aí podemos dizer que era aquela famosa frase, Icabod, foi-se a glória do Senhor. O Senhor se retirou do templo, porque o povo estava adorando a outros deuses, e ele tinha dito que não era para fazer esse tipo de coisa. Então, Jerusalém é atacada, destruída, não é? Porque já estava profetizado que a nação era uma nação feroz de rosto, que é a profecia de Moisés, em Deuteronômio, né? Então eles iam para fazer isso mesmo, eles destruíam tudo. Porém, o que eles fazem? Mesmo que eles tenham destruído até mesmo mulheres grávidas, eles faziam isso. O que eles fazem? Eles levam cativo mais as pessoas que tinham condições financeiras melhores, que eram mais abastadas. Então ele leva as pessoas cativas, mas os pobres eles deixam lá, né? E aí a gente lembra, você lembra que nós estudamos sobre Neemias? Porque quando alguém vem para falar para Neemias a situação da cidade calamitosa, porque você tem ali uma cidade totalmente destruída. E por mais que eles não tenham assassinado as pessoas, todas as pessoas, mas eles deixaram as pessoas pobres lá para morrer porque não tinham mais nada, destruíram tudo, né? Levaram cativos as pessoas mais importantes, destruíam tudo que tinham lá. Claro que a questão de ouro, de tesouros que existiam principalmente no templo de Jerusalém, eles levaram para a Babilônia, porque a ideia da nação que estava dominando era exatamente que ela se colocasse acima das demais. E ela faz isso se enriquecendo com as outras nações. Ela se enriquece com as outras nações. Ela se enriquece do tesouro, do espólio das outras nações. Então eles faziam isso, né? Mas, em compensação, deixavam as pessoas pobres para morrer à míngua, sem nada, tá? Então, como diz aqui, a nação, a cidade santa estava em extrema pobreza, não é? Extrema pobreza, está em Lamentações 4, 1 a 6, porque foi nesse momento que o exército chega
né, o exército babilônico abre uma brecha no muro, entra, saqueia, destrói, queima, e aí a glória de Israel se foi, porque o povo não quis ouvir a voz do Senhor. Não é isso, irmãos? Então está aqui, olha, a fome chegou de maneira tal que as mães cozinhavam seus próprios filhos, os sacerdotes perderam as esperanças, as virgens ficavam assentadas sem força à beira do caminho, as crianças morriam de sede, sem ninguém saciá-las. Então, irmãos, a consequência foi muito séria que aconteceu com a nação. Tá? A irmã Silvia Paixão, tempo de se arrepender, é isso mesmo, irmã. A irmã Silvia Paixão, a irmã Darcy Sena, ela diz que tocou na figurinha errada, né? Glória a Deus. Tempo de arrependimento, irmãos. É isso mesmo. É tempo de arrependimento. Infelizmente, a gente não vê as pessoas levando isso a sério. Levando isso a sério. Que Deus, que essa mesma coisa que aconteceu com a nação de Israel, vai acontecer a nível mundial, porque hoje, preste atenção nisso que eu estou falando, hoje, nós estamos aqui transmitindo essa live por meio desse canal, desse Facebook. Estamos aqui para dizer que existe somente um Deus. E eu sei que essa mensagem ela não é também atrativa, porque as pessoas vão dizer assim, mas já houveram muitas guerras por causa desse único Deus de Israel. Não foi Deus que fez as guerras. Não foi o Senhor que mandou que se fizesse as guerras. Não. Foi o próprio homem com a sua própria teimosia. Então, o que acontece é que Deus, esse Deus que nós proclamamos, que nós servimos, ele vai vir um dia para mostrar o seu poder sobre todas as outras nações, sobre todos os outros deuses. Na realidade, Deus vem para mostrar que não existe um outro Deus além dele. Isso é uma realidade que nós estamos falando, que nós precisamos pregar. Mas é uma mensagem palatável nos dias de hoje? Não, porque a ideia é que as pessoas digam assim, o Deus que eu sirvo também é verdadeiro. Aquele outro Deus que eu sirvo também é verdadeiro. Mas nós estamos dizendo que eles inexistem. Eles não existem. Estamos dizendo que existe um só Deus e que Ele vem tratar com todos. Deus vem tratar com todos. Então, meus amados, mas Ele também vem tratar com a nação de Israel. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, para a gente concluir, né? Tivemos a morte do governador da Judéia, quando ele vai fugindo para o Egito. Tivemos a libertação de Jeoaquim, quando ele foi colocado num lugar de honra, né? Mas ele foi colocado no lugar de honra na Babilônia, mas também não teve expressão nenhuma, já que a nação estava lá cativa. E aí a terra de Judá fica naquela situação, a própria terra, né, fica naquela situação, a nação fica naquela situação deteriorada, com pessoas pobres vivendo lá e os demais sendo levados cativos, embora a terra tenha descansado. Isso é um ponto importante, nós frisarmos que a terra descansou esse tempo, visto que foi também algo que Deus profetizou, que era para a nação de Israel fazer o ano sabático. Eles desprezaram o ano sabático. É interessante que eles passaram 70 anos sem fazer o ano sabático por causa exatamente da idolatria da nação, né? Então, eles não faziam Páscoa, eles não faziam várias outras coisas que Deus tinha ordenado, e o ano sabático também eles não faziam, e exatamente o tempo que levou o cativeiro em Babilônia, e depois os medo-persas, né? Foi exatamente esse tempo em que
eles deixaram de fazer o ano sabático, como sendo uma ordenança de Deus, né? Que era exatamente aquele período de você deixar a terra descansar, a terra física mesmo, para eles poderem plantarem novamente, tá? Então, meus amados, para a gente encerrar aqui, nós temos a esperança profetizada. Então, o nosso comentarista diz que a mensagem de Jeremias deixou todos desesperançados, né? Em Lamentações, o profeta desvela toda a sua tristeza, porque ele está vendo a nação sendo levada cativa. Porém, mesmo assim, ele não deixou de registrar o quanto Deus é misericordioso, o tamanho da sua fidelidade. Visto que é Jeremias, olha aí, irmãos, é Jeremias quem trata, quem fala sobre o retorno do povo após 70 anos, tá? E uma coisa importante que a gente diga também é que esta profecia de Jeremias, ela foi, de certa forma, um estímulo para o próprio profeta Daniel. Porque o profeta Daniel, vocês sabem, ele era um jovem, né? Assim como os outros seus amigos, Sadraque, Mesaque. Então, eles foram levados para a Babilônia e Deus abençoou, vocês sabem, todo o livro de Daniel, né? Tudo aquilo que aconteceu ali com o Daniel dentro da nação babilônica, sendo preservado ali, sendo como um homem, tido como um homem de confiança do rei, mas ele era um profeta de Deus. Então, ele pegou todo aquele período em que a nação ficou cativa em Babilônia. E quando chega os 70 anos, ele está lendo, ele está pelo menos tendo conhecimento da profecia do profeta Jeremias, quando Deus disse que era 70 anos. Então ele começa a orar, pedindo a Deus a reivindicação dessa profecia, ou seja, que ela acontecesse de fato, porque era promessa de Deus. E no tempo certo, passados os 70 anos, Deus vai e chama a nação de volta. Então, o que acontece, meus irmãos? A esperança foi profetizada. É quando nós estudamos em Neemias, falando da nação de Israel retornando para a sua terra, retornando para o templo, reconstruindo o templo, refazendo as muralhas, as brechas das muralhas, até chegar naquele período dos 400 anos, que é de Malaquias até Mateus. Você tem ali um período de 400 anos, quando outras guerras houveram com a nação de Israel. E aí o império grego, né, toma de conta, depois é substituído pelo Império Romano, tomando de conta ali. O templo, ele é feito algumas mudanças no templo, mas Jesus, já quando Cristo veio, ele já diz que aquele templo não ficaria ali, não ficaria pedra sobre pedra, que não seja derribada, o que aconteceu no ano 70. Então, desde o ano 70 até os dias atuais, está tudo derribado, sobrando apenas uma parte da muralha, não é? Que até hoje os judeus continuam lá clamando, pedindo a restauração da nação de Israel, clamando pelo seu Messias, porque até hoje eles esperam o seu Messias, pois eles não acreditam no Messias que nós aceitamos, que é exatamente Jesus Cristo. Mas, irmãos, resumindo, o plano de Deus para a nação de Israel, mesmo que eles não queiram, mesmo que eles não aceitem, o plano de Deus para a nação de Israel inclui Jesus Cristo, o Messias prometido. É interessante que existe os movimentos de judeus messiânicos na terra de Jerusalém, né? Porque eles começaram a entender que Jesus foi aquele Messias que preencheu todos os requisitos
para ser o verdadeiro Messias da nação. Mas os judeus até hoje, a nação como um todo, não aceita Cristo como o Messias. Então, nós estamos nessa conjuntura, nesse período em que Israel está cercado de inimigos, em que no lugar do templo de Salomão foi construída aquela mesquita de Omar, que vocês sabem que está ali, né? E aquela mesquita é um templo, é um lugar sagrado para os muçulmanos, mas todos sabem que ali no local, ali é uma grande disputa, porque é naquele local que está o templo de Jerusalém, que precisa ser reconstruído, e os judeus não querem reconstruir o templo se não for naquele local. Então, a questão, o impasse aí está feito, visto que é ali, naquele local, que eles construíram a mesquita, e aquele local é sagrado para os muçulmanos. Eles não gostam de judeus, né, se aproximando lá. Então, é um problema sério, meus irmãos, que nós ainda estamos vendo o desenrolar dos fatos. Biblicamente, o que nós acreditamos é que haverá um tempo em que Deus vai tratar com a nação de maneira mais específica. Deus já tem feito isso, não é? Quando em 1948 a nação de Israel foi declarada pela ONU como uma nação, voto esse que foi feito, inclusive, por Oswaldo Aranha, diplomata, que votou a favor, e aí a nação de Israel foi declarada nação, de fato, né? Porque não era considerada uma nação, mas a ONU votou, colocou isso em pauta para a votação, e ali esse diplomata brasileiro votou na nação, votou para que Israel tenha sido declarada como nação. Eu quero dizer para vocês o seguinte: o Brasil, meus irmãos, ele é abençoado também por esse gesto deste diplomata brasileiro. Por que, Noemi, você diz isso? Porque a Bíblia diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O Brasil abençoou a nação de Israel quando votou favoravelmente. Era um voto decisivo e o Brasil votou favoravelmente. Então, nós somos abençoados porque, através de um brasileiro, abençoamos a nação de Israel. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer mais outra coisa para encerrar aqui esse estudo e dizer de maneira muito temerosa, no sentido de temor de Deus mesmo, temor de Deus. Porque a nação de Israel hoje não aceita Cristo como Messias. Porém, Jesus disse isso. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Porém, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus. Então, meus amados, todos os que recebem a Cristo são filhos de Deus. Porém, Deus ainda tem que tratar com a nação, com a rejeição de Israel em relação a Cristo. E isso vai acontecer num período de dores. É por isso, meus irmãos, que eu quero falar para vocês da importância da nação, especialmente de Jerusalém. Se você for estudar na história, cerca de 25 vezes a Jerusalém foi destruída. Vários impérios, várias nações queriam a posse da cidade. Agora vocês sabem por que essas outras nações, que não tem nada a ver com o povo judeu, eles querem a nação? É porque eles querem descaracterizar o plano de Deus. O plano de Deus era que houvesse uma nação com uma capital, com um trono,
e esse trono fosse ocupado pelo herdeiro de Davi, o filho de Davi, que a gente pode dizer que era o filho perfeito, porque é o homem perfeito, que era exatamente Jesus Cristo. Aleluia! Por isso que ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho. E ele veio de maneira... Porque montar num jumentinho significa autoridade civil, né? Não é uma autoridade militar. Quando Jesus entra num jumentinho, era como um homem comum. Ele não entra como um guerreiro. Se fosse assim, ele entraria montado num cavalo. Mas ele entra num jumentinho. Então, o que é que acontece, meus irmãos? Ele entra como um homem simples, é aclamado como rei, mas logo em seguida é morto na cruz do Calvário. E aí, ele ressuscita ao terceiro dia, aparece para mais de 500 pessoas e depois é assunto ao céu sob a promessa que um dia ele voltaria novamente. Agora, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aguente só um pouquinho aí para você entender o plano de Deus para a nação de Israel. Eu falei para vocês que ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho, foi isso? Autoridade civil, não era uma autoridade militar. Quem usava o cavalo, geralmente usava para a peleja, para a guerra, para a batalha. Só que Cristo é o herdeiro verdadeiro de Davi, o herdeiro perfeito. Ele veio, foi rejeitado, a nação não rejeitou, mas todos que aceitaram a Cristo receberam ao Senhor, aceitaram ao Senhor, não rejeitaram, receberam ao Senhor. Porém, a nação não. Então, o que Jesus diz quando ele entra lá em Jerusalém é isso. Vocês não me verão mais até que venham a dizer Baruch Rabá Bishem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Glória a Deus. E sabe quando é que isso vai acontecer, irmãos? Quando Jesus vier em glória. Lembra que eu acabei de dizer para vocês que ele entrou no jumentinho. Porque ele não veio naquele momento ali como um guerreiro para destruir Roma, não, senhor. Ele veio para destruir o império de Satanás. Glória a Deus, é isso que precisa ficar claro. Porém, agora ele vem para impor o seu reino nesta terra. É por isso que em Apocalipse capítulo 19 você vê João tendo uma visão e descrevendo. Por isso que ele começa dizendo, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Opa, agora ele não está mais vindo em um jumentinho. Aleluia! Ele vai vir num cavalo branco. E por que ele vem no cavalo branco? Porque ele vem pelejar e lutar com justiça. Ele tem os olhos como chama de fogo, na sua cabeça muitas coroas, ele tem um nome que ninguém sabe, ele tem esse cavaleiro aqui que ele está descrevendo, uma veste salpicada de sangue, para mostrar exatamente para os judeus que é aquele Cristo que eles mataram, os demais da nação anterior, daquela época de Jesus, mataram a Cristo. Deixaram ele salpicado de sangue para mostrar para eles que aquele Cristo que eles mataram e rejeitaram, e estão rejeitando até os dias de hoje, é exatamente o Cristo verdadeiro, o Messias verdadeiro. Por isso que ele tem as vestes salpicadas com sangue. E a Bíblia diz que os exércitos os seguem em cavalos brancos, vestidos de linho fino. Da sua boca sai uma espada, julgamento. E não só julgamento, mas a sua palavra. E você tem que linkar isso daqui
com Tessalonicenses, que diz lá que quando o anticristo se manifestar, Jesus vai se manifestar também, e ele vai destruir ele com o sopro da sua boca, ou seja, com a espada que sai da sua boca, que é exatamente a palavra de Deus. Glória a Jesus. Agora você entende, meu irmão, por que Satanás tem muita raiva de Jerusalém? E olha, deixa eu dizer mais outra coisa aqui, para a gente encerrar, para você entender mais uma outra coisa. Olha aqui, olha. Por que Satanás ele tem muita raiva da nação e de Jerusalém? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Apocalipse capítulo 21. Quando diz assim: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Presta atenção, irmãos. É isso que o povo não entende. Irmãos, assim como existe uma Jerusalém terrena, existe uma representatividade da Jerusalém celestial, que é a cidade da paz. E é essa cidade que João vê descendo. E eu, João, vi a cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. Ouvi uma grande voz que dizia: eis o tabernáculo de Deus entre os homens. Pois com eles habitarão e serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, será o seu Deus, e vai limpar dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Você está entendendo, meu irmão, como o problema do mundo, de maneira geral, só vai ser resolvido quando a nova Jerusalém descer. E por quê, irmão, em nome? Porque essa nova Jerusalém, ela é governada pelo Cordeiro de Deus, que é, aliás, a luz da cidade. Mara Lima tem um hino lindo que fala sobre isso. Ele é a luz da cidade, ela não tem sol, não tem lua, porque o próprio Cordeiro é a luz da cidade, ele mesmo que gera, é gerador da luz, por isso que ele é a nossa luz. É por isso que Satanás tem muita raiva da cidade de Jerusalém. Mas é essa cidade que vai descer. E à medida que ela vai descendo, à medida que Deus vai trazendo essa cidade para esta terra, no sentido espiritual, Satanás vai ficando acuado. É por isso que no Apocalipse 12 ele é lançado à terra. E a Bíblia diz: ai dos moradores, porque Satanás desceu até eles com grande ira e cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, meu irmão, eu dizendo tudo isso aqui para você, e se tiver alguém que ainda tem raiva da nação de Israel, vou lhe dizer uma coisa com toda sinceridade: precisa se converter, precisa aceitar Jesus novamente para entender, e aqui eu volto para o título de todo o trimestre, o plano de Deus para a nação de Israel. Amém? Graças a Deus. Então, Deus abençoe vocês, tá bom, irmão? Nós já estamos encerrando. E eu quero somente agradecer os irmãos. Eu sei que essa semana foi muito difícil, viu, irmãos? Foi muito complicada. A gente fazer esse estudo, era para fazer na quinta-feira, não deu. Muito complicado, muito cansado. Mas eu quero pedir a Deus que me dê força e pedir a vocês que nos apoiem em oração. Não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo doação, nada disso, porque Deus tem suprido as nossas necessidades. Mas eu peço que vocês orem, que vocês apoiem esse projeto, divulguem. Nós estamos fazendo aqui, tentando fazer alguma coisa em prol do reino de Deus, tá bom? Então quero agradecer a irmã Silvia Paixão, tá? O irmão Hércules, Patrick, né? Deus abençoe, tá bom, irmãos? Deus abençoe vocês. Vamos amanhã, irmãos, mostrar para os nossos alunos que o plano de Deus para a nação de Israel não acabou.
eles rejeitaram, mas nós estamos vivendo aquilo que a Bíblia chama, que a escatologia também chama, de tempo dos gentios, até completar-se o tempo dos gentios. Então nós estamos nesse tempo. Quando completar esse tempo, aí pode ter certeza que Deus já vai agir. Ele já fez muita coisa, já trouxe a nação, foi aquilo que eu falei para vocês, né? Eles estão reunidos agora, têm a sua própria pátria, mas é claro, o mundo todo odeia o pequeno Israel. Mas olha, irmãos, não vamos mexer com a menina dos olhos de Deus. Não vamos mexer, porque se a desculpa é eles são rebeldes, eu e você também somos rebeldes, ou fomos em algum momento. Veja que a nação de Israel é uma réplica de todos nós, de como nós nos comportamos em relação a Deus, mesmo Deus fazendo tudo para nós, como Deus fez por eles, e eles ainda assim o rejeitaram. Mas ainda assim Deus os ama, entende? Com amor eterno, eu te amei, né? Com misericórdia te atraí. Então, eles são uma réplica de nós, eles são uma analogia de todos nós. A gente não tem nada que falar da nação, senão orar para que Deus abençoe o pequeno Israel, tá bom? Meus amados, Deus abençoe a vida de vocês. Eu agradeço os irmãos estarem conosco aqui até agora. E eu peço que vocês orem por nós, tá, irmãos? Para Deus nos abençoar, nos dar força para a gente continuar nesse projeto, em nome de Jesus. Que Deus te dê uma semana abençoada, tá? Que a bênção do Senhor te alcance aí aonde você está. Que o Espírito de Deus te alcance nesse momento, dando aquilo que você precisa, aquilo que a tua alma necessita, como eu sinto que o Espírito de Deus está conosco agora. Em nome de Jesus, eu oro a Deus e agradeço. Amém. Glória a Jesus.